Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso primeiro ABRH Cast, o podcast que conecta as pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão na ABRHS é exatamente essa: disseminar o conhecimento e as boas práticas nesse universo. Fiquem conosco, porque boas práticas de comunicação e estratégia serão compartilhadas. O nosso tema aqui hoje, diversidade geracional dentro das empresas. É a primeira vez que temos 4 gerações trabalhando juntas. Desafios e vantagens nesse cenário. Os anfitriões aqui na mesa hoje são eu, Eliane Dalvi, voluntária, estou como diretora na plataforma da Universidade Conecta, da BRH. Está aqui conosco hoje também a nossa presidente, a Neide Cristo, da BRHES, e o Kleber Alves, da plataforma da Universidade Conecta, nosso voluntário. Kleber, seja bem-vindo. Que bom, que bom. Começamos essa jornada fantástica. Eu estou muito feliz, Eliane. Eu também. Então tá bom. Estou mais feliz ainda que a gente tem convidados especialíssimos hoje. Uau! Aqui. Teremos muito assunto para poder falar ao longo dessa 1 hora que nós estaremos juntos aqui. Tá? Vou começar apresentando o nosso convidado especial, convidado de abertura, Cosme Pérez. Falei certo? Isso mesmo, Cosme bom. Pérez. Psicólogo, com 20 anos de experiência. 20 anos, né? Ele é geração Z. Z. Então tá bom, geração Z. X. A gente vai desmistificar ao longo do... Mas a X pode ter comportamentos Pode, da Z. pode, Essa sem que são as problema. vantagens. Ele está trabalhado. É isso aí. É membro do Conselho Deliberativo da BRH, mestre em administração, diretor de gente e gestão do Grupo Carone. Bacana. Coordenador e professor do MBA de Gestão de Pessoas da UVV. Que bom, seja bem-vindo. Uau, boas práticas e conhecimento. Que currículo é esse, hein? Eu acho que, será que as perguntas estão boas? Opa! Muito bem. Falar um pouquinho do Carone, né? O Carone é um grupo capixaba com 73 anos de fundação. Atua no comércio de varejista com atuação no Espírito Santo, Bahia, e está com expansão para o Rio de Janeiro. Hoje tem 18 lojas e 4.600 colaboradores. Isso dá uma quantidade de pessoas nesse universo geracional muito grande, né? Tem várias gerações ali. Então, seja muito bem-vindo. A gente vai falar muito sobre o tema geracional. E agora vamos para a dona Neide. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, Kleber, Eliane, com esse convidado especialíssimo que é o Cosme. A gente brinca que, além de tudo isso, ele ainda é o melhor amigo de todo mundo da BRH. Então, já estou sabendo além de dessa todo história. Esse currículo maravilhoso, quem é amigo do Cosme tem um prestígio a mais, viu? Estou muito feliz porque estamos no lançamento desse podcast que a gente tem certeza que vai contribuir para tirar muitas dúvidas, levantar discussões que são importantíssimas para o nosso mercado de trabalho. E a BRH é esse sistema gigante, é essa associação que começa com a BRH Brasil, lá em São Paulo, onde a gente realiza o maior congresso da América Latina, que é o CONAR, que já aconteceu esse ano e foi maravilhoso. E tem mais 22 seccionais ao longo do país que também faz esse trabalho lindo que a Eliane disse, e eu repito, disseminar conhecimento sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo do trabalho. É isso que a gente vai fazer aqui, isso tenho aí. certeza, e vamos aprender muito, vamos trazer vários convidados muito legais, e hoje, claro, a gente vai explorar o Cosme para ele contar um monte de coisa para nós. Por isso trouxemos um professor. Não é? Muitas dicas importantes irão acontecer hoje. Então eu já vou começar perguntando, o que vocês Eu acham? acho ótimo. Não vamos perder ótimo. tempo, Não. né? Porque Vocês- 1 hora passa assim, Você ó. viu como é que tá bonita a caneca? Gente, chique Hein? demais, todo mundo com a caneca aqui da BRH e desenvolvemos juntos o nosso melhor, que é o que tá aqui no fundinho da caneca para alguns que não viram. Mas Cosme,
como o Kleber disse, a gente, né, te convidou para, além de falar de diversos assuntos, desafios, a gente entender um pouco melhor como estão esses desafios dentro do Carone, que é uma das empresas, né, que você representa. E a gente queria que você contasse um pouquinho assim, como é essa diversidade geracional dentro do Carone, qual a importância disso para vocês, lidar com tudo isso no dia a dia? Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite. É uma honra participar deste primeiro podcast, né, da nossa plataforma, da Conecta. E eu falo nossa porque eu também sou conselheiro da BRH, tenho a honra de ser conselheiro da BRH. E hoje eu estou como diretor de Gente e Gestão do Grupo Carone, onde a gente tem um programa, né, que é o programa Melhor Idade, que é um programa voltado exatamente para a contratação dos profissionais 50+, que são também chamados hoje de profissionais prateados. Eu também já estou quase chegando lá. Gostei dessa. São chamados de profissionais prateados. Né? E, inclusive, uma das coisas que a gente vai conversar aqui é sobre essa economia prateada. Já existe hoje, né, estudos dentro da área da economia que falam da economia prateada, dessa economia das pessoas acima de 50 anos que não só estão disponíveis para o mercado de trabalho, para trabalhar nas empresas, mas estão consumindo. Sim. Mas falando especificamente da nossa realidade no Carone, como vocês colocaram, nós somos uma empresa aí que já, desde a fundação do grupo, há mais de 70 anos nós estamos no mercado, e então nós temos, de fato, profissionais de diferentes gerações trabalhando dentro da empresa. Nós temos, por exemplo, hoje diretores na empresa que estão há mais de 35 anos trabalhando dentro da organização. E, de fato, a gente tem esse encontro de gerações porque, por outro lado, o varejo ele tem como principal característica, quando a gente fala de mão de obra, ser a porta de entrada, ser o primeiro emprego. Né? Então, se por um lado eu tenho como característica ser o primeiro emprego hoje de mais de 50% da nossa mão de obra, por outro lado, eu tenho profissionais que construíram uma história junto com o grupo e estão há 25, 30, 35 anos dentro da empresa. Então, de fato, isso é um grande desafio e por isso que a gente tem um programa específico para tratar dessa diversidade intergeracional dentro do Carone. Muito bacana. Parabéns, Cosme. Eu me atentei aqui que, para começar, tem um detalhe aí do seu próprio cargo, né? Gente e gestão, né? Eu acho que só por aí já começa um olhar mais humanizado. Mas a pergunta aqui vai para as vantagens de estar lidando com esse público, com essas gerações. Destaca para mim quais são as vantagens que vocês nesse momento têm dentro da empresa. A principal vantagem que a gente visualiza é exatamente a gente ter um ambiente de trabalho onde eu consigo equilibrar a maturidade do profissional prateado, do profissional 50+, com a energia e a jovialidade desse com 18, 19, 20, 21 anos que está entrando agora no mercado de trabalho. Então a gente consegue equilibrar isso dentro das nossas lojas, dentro da nossa área administrativa, quando a gente coloca esses profissionais para trabalhar em conjunto. Né? Então é o profissional maduro que contribui exatamente com essa maturidade, com essa experiência, com o profissional que está iniciando agora no seu primeiro emprego e que a gente vê que tem características muito diferentes até da própria forma de lidar com a carreira. A gente discute isso muito na empresa, que assim, esse jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, diferente lá dos nossos diretores, por exemplo, que estão há mais de 30 anos, eles não veem mais uma construção de carreira estando 30 e 35 anos numa mesma empresa. Tem pressa, né, Cosme? Tem pressa, exatamente. Ele já quer saber imediatamente para onde que ele vai dentro da empresa. Né? Ele quer saber sobre o crescimento dele dentro da empresa e muitas vezes numa ansiedade e numa pressa própria dessa jovialidade. Né? Então, quando a gente coloca esse profissional junto com um profissional maduro, há esse equilíbrio, a gente percebe que acontece esse equilíbrio. E tem, de fato, muitas trocas. Né? Eu tenho a oportunidade de estar nas lojas conversando com os colaboradores. Eu tenho feito, por exemplo, um café com a diretoria de RH, comigo e com colaboradores da base.
Né? E é muito interessante, porque eu vou às vezes num café, numa loja, e tem lá 15 garotos e garotas lá com 18, 19, 20 anos, e 3 pessoas maduras, 3 colaboradores lá com 50, com 55. Nós temos colaboradores, inclusive, com mais de 60 anos da empresa. E como que, de fato, tem um ambiente de troca e de respeito entre eles, porque eu entendo que isso faz parte da cultura da empresa. Ok. Né? Como a empresa ela já vem, uma empresa familiar, né, onde o fundador, né, ele ainda vai à empresa todos os dias. Incrível, você estava falando antes de começar. Ele comparece na empresa, um dos fundadores, ele comparece nas empresas todos os dias. Então isso está no DNA da empresa. Né? Esse encontro de gerações faz parte da família fundadora do grupo e está permeado na organização como um todo. Agora, e você pode destacar, então, essa sendo uma própria vantagem, então, que vocês têm equilibrado as ideias partindo dessa própria geração nova, bem agasalhada, vamos chamar a geração que está mais, a prata, né, que você falou, isso, né? Isso, os profissionais prateados. Agasalha bem as ideias vindo das gerações mais novas? Sim, sim. A gente percebe, por exemplo, até a própria rotatividade, que é muito maior nos profissionais mais jovens. O varejo é um ramo que tem uma rotatividade natural, né? alta, né, acima da média de outros ramos de atividade. Mas a gente percebe, por exemplo, que a rotatividade dos profissionais maduros é muito menor. Então, eles acabam influenciando também o jovem quando está lá iniciando a sua carreira e já quer, como a Neide colocou, né, nessa pressa de crescimento. Muitas vezes, ao se aconselhar com esse profissional, que é um colega dele, que está ali enquanto ele é operador de caixa, o outro é embalador, ou vice-versa. Acaba sendo uma espécie de mentoria. Mentoria, exato, era exatamente o que eu disse. Acaba sendo um processo de mentoria e a gente percebe que não só a rotatividade é muito menor nos profissionais maduros, como eles acabam influenciando os jovens nessa redução da rotatividade e da permanência deles na empresa. Os desafios, as vantagens estão claras, né? Acho que essa troca, como você acabou de falar, que essa mentoria que os mais experientes acabam entregando algum tipo de orientação para os mais novos, é uma grande vantagem. Esse oxigênio, né, que a organização recebe, você falou 60%, tem uma média de idade baixa, né? 60% hoje nós total temos da empresa. 60% tem menos de 34 anos. Menos de 34 anos. Então, existe toda uma oxigenação que existe na empresa, que permeia todo mundo por conta dessa troca. Agora, a gente sabe que ter entre 3 e 4 gerações na mesma empresa traz alguns desafios, né? Como é que você, dentro da diretoria de gerente de gestão, lida com esses desafios? Se você puder citar alguns desafios que você tem no dia a dia. Um principal desafio que nós temos é exatamente a captação desses profissionais maduros, né, para a nossa realidade, porque a gente sempre busca equilibrar. Então, esse número que eu trago, né, de 60% tem menos de 34 anos. Né, então, a gente sempre busca o equilíbrio entre essas gerações. E o grande desafio para a gente é captar esses profissionais maduros, principalmente para a nossa realidade, que é uma realidade de um trabalho, grande parte dos nossos cargos é um trabalho muito operacional. Né? Então tem um desafio da própria idade e de você olhar para o profissional acima de 60 anos, por exemplo, e entender que tipo de atividade, que tipo de cargo vai estar adequado para esse profissional trabalhar na empresa. Então isso acaba se tornando um grande desafio pela natureza do nosso trabalho na organização. Um outro desafio é a questão da tecnologia. Né? Muitos desses profissionais, eles não têm a mesma expertise, o mesmo contato, a mesma velocidade de contato com a tecnologia que os profissionais mais jovens. Né? Então hoje, por exemplo, nós temos gerentes na empresa que são profissionais acima de 60 anos, e a gente tem uma nova geração de gerentes, com 20 e poucos anos, com 30 anos na empresa. Então a gente procura sempre trabalhar com eles para superar essa dificuldade, porque muitos desses gerentes eles cresceram dentro da empresa, né? Eles começaram na base, muitos deles inclusive como embaladores nas nossas lojas e que hoje são gerentes, e que a gente procura trabalhar com eles essa questão de como se adaptar
às novas tecnologias. Mas isso é um grande desafio que nós enfrentamos. E certamente não só o Carone, né, Cosme? Sim, todas sim. as empresas hoje enfrentam, principalmente pela aceleração que a própria pandemia nos trouxe, né, no uso dessas tecnologias. Sim, hoje, por exemplo, nós temos, como o Kleber falou no início, nós temos lojas em outros estados, né? Nós temos loja no interior do Espírito Santo, nós temos loja no sul da Bahia e agora nós estamos num projeto de expansão para o estado do Rio de Janeiro. Então, mais do que nunca, as nossas reuniões gerenciais são reuniões virtuais. Né? A apresentação de resultados das lojas, os gerentes fazem de forma virtual. Então, como preparar essa geração dos profissionais maduros, dos profissionais prateados, para que eles também consigam utilizar essas tecnologias, né? Assim como os jovens utilizam, mas ao mesmo tempo tem da nossa parte uma compreensão, né, dessa diversidade que exige um cuidado diferenciado. Não é tratá-lo como alguém que não consegue fazer, mas é tratá-lo como alguém que tem um jeito diferente de aprender, que tem uma velocidade diferente, que tem um ritmo diferente. Então é isso que a gente procura trabalhar dentro da empresa. Então hoje o Carone tem um programa estruturado para poder atrair essa faixa etária. Sim. Ok. E aí, falando um pouquinho sobre como é que funciona o programa de vocês para poder acolher esse profissional? Tá. Então a gente faz, na verdade, a gente não destina vagas especificamente para profissionais maduros. Ok. Tá? A gente entende que a gente tem esse programa na empresa e quando a gente capta, né, currículos de profissionais maduros, a gente os coloca dentro das posições entendendo qual é a necessidade da vaga, né, e se aquele perfil daquela pessoa se adequa àquela vaga. Então, na verdade, a gente desmistifica um pouco a questão da idade. Assim, não, eu não vou contratar profissionais com essa idade. Não coloca como limitação a questão da idade. Não, eu olho para a competência dele, para a capacidade dele. Ele consegue? Ele tem o perfil? Independe da idade. Né? Então a gente não faz uma divulgação de vaga específica, mas a gente não coloca como limitador a questão da idade. Então, quando o profissional ele tem acima de 50 anos ele entra para a empresa, ele é colocado dentro desse programa Melhor Idade, exatamente para que a gente faça esse acompanhamento do processo de integração dele e de adaptação dele mais de perto dentro da organização. Bacana. E Cosme, quando a gente fala de diversidade geracional, a gente se lembra também que não estamos falando só da idade, porque dentro dessas idades diferentes também existem várias outras opções, escolhas. Então a gente queria entender um pouquinho mais como é que hoje o Carone, esse grande grupo, além de lidar com essa questão relacionada a diferentes idades dentro da empresa, como se lida também com a diversidade de cor, de raça, de escolhas religiosas, enfim, de todas essas escolhas que todos nós, enquanto pessoas, podemos e devemos fazer. E o que vocês fazem hoje em relação a políticas e práticas efetivas para trabalhar essa diversidade e inclusão? A gente, de uma forma geral, quando eu estava respondendo ao Kleber aí sobre a questão do processo seletivo para profissionais maduros, na minha cabeça eu estava pensando também em todas essas outras questões de diversidade que nós abordamos da mesma forma dentro da organização. Então, hoje a gente não coloca nenhum tipo de empecilho no processo de seleção para qualquer tipo de situação envolvendo a diversidade, porque a gente passa a entender também a diversidade, e essa é uma reflexão que eu trago sempre para a minha equipe, principalmente para a equipe de recrutamento e seleção, que a diversidade está presente em todos nós. Né? Falando, por exemplo, da pessoa com deficiência, né, que também se insere nesse contexto da diversidade, eu sempre achei muito interessante que a própria expressão, né, que antigamente se usava a expressão pessoas com necessidades especiais. E aí a escolha por tratá-las como pessoas com deficiência foi uma definição feita pelas próprias pessoas com deficiência, que elas que sinalizaram que elas gostariam de ser chamadas assim, né, porque teve um momento que chamava de portador de necessidade especial, e ela falou, não, nós não somos portadores, porque não é algo que eu consigo deixar de portar.
né? Eu sou portador de uma bolsa, eu sou portador do meu blazer, né? Mas eu não sou portador da minha deficiência, eu sou deficiente. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa outra expressão que é necessidade especial. E aí necessidade especial foi uma expressão abolida pelas próprias pessoas com deficiência, com uma explicação muito interessante. Que disseram, olha, necessidades especiais todos nós temos. Perfeito. Perfeito. Bom. Né? E aí eu trago isso para essa questão da diversidade. Né? É quando a gente passa a entender que todos nós temos necessidades especiais, a gente passa a olhar o outro de uma forma A diferente. empatia, né? Exato. Já vai acontecendo. Eu, por exemplo, sou alérgico a frutos do mar. E sou alérgico à picada de abelha. É uma necessidade especial Sim, que eu tenho. verdade. E que precisa ser cuidado. E que eu preciso tomar cuidado. E que muitas vezes as pessoas que convivem comigo precisam me ajudar nesse cuidado. Então, quando a gente começa a entender essa diversidade que está presente em todos nós, a gente começa a olhar para o outro com um olhar diferente de acolhimento, de empatia, porque exatamente eu também tenho características que me fazem singular, que me fazem diverso. Né? E é um pouco isso que a gente procura trabalhar na cultura da empresa, entendendo, né, que um colaborador homem trans ou uma mulher trans dentro da nossa equipe traz a possibilidade dessa convivência com o diferente dentro da organização e o quanto que isso é enriquecedor e o quanto que eu, como líder, ou eu, como um colega de trabalho, posso aprender com essa diversidade. Né? Claro. Então, a gente procura trabalhar isso com naturalidade, sempre criando essa consciência de que a naturalidade vem do fato de que todos nós somos diversos. Todos nós temos, né, usando aí a explicação que eu dei em relação à pessoa com necessidade especial, todos nós temos necessidades especiais. Então eu não vou chamar a pessoa com deficiência de PNE, de pessoa com necessidade especial, porque ele é uma pessoa deficiente. Ele tem cuidados especiais que precisam ser adotados com ele da mesma forma que eu tenho. Respeito, né? É interessante. Respeito acima de tudo. E o bacana desse olhar é porque, assim, às vezes a gente é criado de uma forma, né? Todos nós temos nossas culturas, nossas origens, nossos vieses, né? E o quanto que é importante o papel da empresa em fazer talvez essa reconscientização, porque às vezes a pessoa chega com um viés, né, muito sólido ali e começa a ter um olhar. A empresa promove esse olhar diverso. Então, esse o papel da empresa nesse contexto é importantíssimo. Lindo, né? Parabéns, tá? Por toda a gestão. O que eu percebo aqui de toda a sua fala é que a estratégia de expansão, como foi colocado pelo grupo, ela anda junto com esse olhar, com essa preocupação do RH também em trabalhar todos esses pontos, né? Como uma estratégia também. Da própria empresa, né, em trabalhar essa diversidade dentro. A própria criação da diretoria de gente e gestão, que eu assumi no início desse ano, ela foi exatamente nesse sentido. Né? A empresa ela percebeu no ano passado que nessa estratégia, nesse plano de expansão, ela precisava cuidar melhor das pessoas, para que as pessoas, porque entendendo que as pessoas elas são que impulsionam essa expansão. Né? Eu posso comprar terrenos, eu posso construir lojas, mas se não tiver pessoas bem preparadas, se não tiver um ambiente de trabalho para que possa atender bem os nossos clientes, isso impacta no processo de expansão. Então, exatamente por entender que a empresa chegou no momento que a necessidade de um cuidado, de um olhar maior para as pessoas poderia impulsionar o movimento de expansão, é que foi criada uma diretoria de gente de gestão e eu fui convidado aí a assumir esse desafio. Que desafio. Para nós da BRH, Felizados, isso é música nos nossos ouvidos, não é isso, presidente? Verdade. E fala um pouquinho, Cosme, então assim, trazendo, que a gente sabe que a comunicação, voltando assim, ela é hoje o maior desafio, né, dentro das empresas. Como
Como que vocês estão lidando com esse tema dentro da estratégia, dentro do RH, da gestão de pessoas, né? Como vocês estão lidando para que essa comunicação, tanto da turma, né, dos grisalhos, né, dos prateados. Ela pode falar grisalho. A economia prateada e profissionais prateados. Amei, ainda bem que o loiro não deixa passar. Você é dourada. Eu sou dourada, eu quero a turma dos dourados lá. Como que vocês estão lidando com esse desafio tão grande da comunicação, né? Para essas gerações, né? Uhum. Nós temos hoje nós estamos, na verdade, diversificando cada vez mais os nossos canais de comunicação com os colaboradores. Né? A gente tem hoje programas estruturados de treinamentos, né, para todos os nossos níveis de colaboradores, os nossos gerentes, os nossos encarregados, auxiliares de encarregados, que formam a nossa liderança dentro da organização, e também para os nossos profissionais de base. Estamos iniciando agora, nesse segundo semestre ainda, uma universidade corporativa EAD. Oba! Então a gente vai ter uma plataforma Bacana. com treinamentos também específicos para a nossa realidade de comércio, de varejo, de supermercados, para atingir também todos os nossos colaboradores. E dentro dessa estratégia de treinamentos presenciais, de treinamentos de forma EAD, a gente sempre discute temas como o tema da diversidade, como o tema da comunicação. No mês passado, por exemplo, eu mesmo estava lá dando treinamento para os nossos 400 encarregados e coordenadores sobre comunicação não violenta. E aí, dentro de comunicação não violenta, o tema da diversidade, ele aparece no sentido assim, de como me comunicar com essas diferentes gerações, quando eu falo de diversidade geracional, como também com essas diferenças de perfis das pessoas, de orientação sexual, né, de forma de se vestir, da cor do cabelo. Então, até sobre isso nós conversamos. Né? Então, assim, como respeitar, como acolher e como se comunicar, né, com todas essas diferenças. E entendendo exatamente essas diferenças geracionais, a gente tem utilizado, como eu falei, diferentes plataformas de comunicação. Então, até porque eles recebem de forma diferente, sim, né? Exato. Então, uma das coisas, por exemplo, que nós começamos agora no mês passado foi uma comunicação via WhatsApp. Ok. Então, a gente criou uma comunidade Mais rápido, do Grupo Carone, né, para levar comunicados que eu preciso fazer chegar mais rápido aos colaboradores da base, né, através do WhatsApp. Mas isso é uma mudança cultural. Sim. Né, porque aí você tem que ter toda uma discussão com o jurídico, você tem que ter toda uma discussão com a cultura mesmo, mais tradicional da empresa, de como vai comunicar, de como fazer, de quais são essas implicações. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, de ir mudando essa cultura, de moldando essa cultura e trazendo essas novas ferramentas. Para a nossa realidade, porque nem Exato. todas as áreas, né, como você comentou agora, o jurídico, o trabalhista, tudo está alinhavado nessas mudanças no mesmo tempo, né? Exatamente. Interessante, você trouxe dois aspectos aqui que eu queria explorar um pouquinho mais. Você falou que está implantando agora a universidade e que está nesse desafio de colocar um canal, uma comunidade via WhatsApp para esses comunicados mais rápidos. Isso tem a ver com inovação, porque está forçando a empresa a ter olhares diferentes a respeito dessa diversidade geracional. E você acha que essas várias gerações dentro da mesma empresa, ela acaba trazendo mais possibilidades de inovação para o contexto geral da empresa? Né? Então, melhorias de processo, novos programas implantados e até mesmo atendendo a necessidades internas, né? Então, com essas tecnologias. Com certeza. Uma das coisas que eu acho que eu nem coloquei no meu currículo, que lá que vocês vem, tem colocaram. novidade. Senão a gente ia gastar o podcast todo lendo. Vai uma história longa aqui, né, Neide? Vamos falar sobre tudo que... É um podcast só pro currículo. Mas uma das coisas que eu estudei durante 3 anos da minha vida foi filosofia. E aí tem uma... Você tem que contar onde agora, já Pois que você falou que você estudou. Porque você tem um lugar aí que você estudou Pois também. tá vendo? Né? Porque na verdade... Já fiquei curiosa aqui. Neide tá falando aí porque durante quase 6 anos eu fiz uma formação
né? Porque eu tinha, naquele momento, como objetivo da minha vida, de ser sacerdote, de ser padre. Olha. Então eu estudei durante 3 anos a faculdade de filosofia no seminário e depois eu fiz 2 anos de teologia. Mas aí é conversa para outro podcast. Que você continua exercendo a função do pregador, do levar a palavra, verdade. né? Exatamente. Tá na alma. Eu digo sempre o seguinte, a vocação de cuidar das pessoas é a mesma. Né? De forma diferente, mas eu sinto na gestão de pessoas a realização da minha vocação, como sempre, quando o menino de 17... agora. E olha o olhinho dele como brilha. Como menino de 17 anos que saiu de casa porque ia pro seminário, porque acreditava que podia fazer o bem para as pessoas. Eu continuo fazendo isso de outra forma e eu acredito muito nessa minha realização dessa minha missão aqui na Terra. Por isso que as transformações acontecem, como está acontecendo lá no Carone hoje. Mas voltando aqui para a filosofia, uma das coisas que a gente estuda na filosofia é a famosa dialética. Né? E aí eu lembro lá do espiral da tese, antitese ou antítese e a síntese. Todo o avanço do conhecimento ele vem exatamente porque existe uma antitese, uma antítese. Tem uma tese, tem uma antítese e gera algo novo que é uma síntese. E aí essa síntese vira uma tese que tem uma antítese que vai virar uma outra síntese. E é assim que evolui a humanidade e é assim que evolui o conhecimento. O que é essa antítese? Seriam os saltos, pode dizer? Os saltos, isso. Exato. Sai para uma oitava nova. Exatamente. E o que é essa antítese? É o diferente. É alguém que traz algo falando, não é bem assim. Eu penso diferente de você. Isso. E aí disso surge uma síntese. Surge um novo conhecimento. Né? Então, para mim, inovação é isso. Né? É essa possibilidade de, diante de uma tese, diante de uma ideia, diante de um processo, alguém vira e fala assim, peraí, mas e se fosse diferente? Por que está fazendo dessa forma? Por que faz dessa forma? E aí é uma antítese. E que se o outro aqui, a empresa, estiver aberta... Como se fosse uma base aqui, né? Isso. Se tivesse uma base. Se os dois se entrarem em ressonância... Tiver aberto para isso, para essa você vai para uma terceira força. Você vai para um outro patamar, que é uma nova síntese. Né? Então, eu percebo que a diversidade, de uma forma geral, e aqui falando da diversidade intergeracional, ela traz essa possibilidade das antíteses. Né? Ela traz essa possibilidade do pensamento diferente. Né? Tem até um autor que diz, não vou me lembrar agora quem é o autor, que diz o seguinte, olha, se duas pessoas pensarem exatamente igual sobre tudo o tempo todo, uma delas é dispensável. Né? Então, eu preciso da antítese, eu preciso do pensamento divergente para gerar uma nova convergência. E a diversidade, ela traz isso. Então, acho que a criatividade, a inovação, ela vem desses movimentos de antítese, esses movimentos de divergência, e que aí vai exigir do líder uma habilidade muito grande, que é de fazer gestão de conflitos. Fantástico, muito bom. Que é o ponto que você toca exatamente aqui na próxima pergunta. Tô achando que ele leu. O professor tá demais, né? Mas, Cosme... Era a minha próxima pergunta, eu vou passar para você, vai lá. Não, eu só queria reforçar algo que me chama muita atenção e que, assim, até pouco tempo atrás a gente entendia e via essa divergência como um conflito, como algo negativo, até como desrespeito. E as pessoas começaram a entender, e eu acredito que as empresas que entenderam isso mais rápido são as que se destacam hoje, que é importantíssimo que o conflito respeitoso ele aconteça. Exatamente. Porque se ele não acontece, eu não caminho, eu não dou esse salto como a Eliane traz aí para nós. E você toca no assunto, como a Eliane disse, né? Eu acho que a curiosidade de quem está nos ouvindo é nossa curiosidade, de falar um pouco dessa liderança. A liderança, ela é o primeiro passo, na maioria das vezes, para que as ações, as boas práticas aconteçam. Se eu, como líder, não compro a ideia, como é que eu vendo algo que eu não acredito? E não promove essa discussão? Exatamente, não sou uma patrocinadora da discussão, né? Não faço as pessoas
entenderem Aí o gera motivo. o próprio conflito. Exatamente. Isso aí. Aí fica no conflito. E fica na base. retraio a inovação. Porque Sim, se eu estou sim. dizendo não dá, não pode mudar, não vai acontecer, poxa, por que não ouvir? Aham. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós assim, o que você pensa em relação ao papel desse líder, né, para que essa diversidade seja respeitada, para que tudo isso que a gente está falando de mudança de cultura aconteça, como promover, começando pelo líder, essa inclusão e tudo isso que a gente sabe que é preciso para essa geração conviver e trazer benefícios incríveis para as empresas. Quando eu terminei a fala anterior, né, a pergunta anterior, falando sobre a questão da necessidade da gestão de conflito, é porque eu acredito muito nisso que a Neide acabou de colocar, né? O conflito, ele, graças a Deus, a gente vem desmistificando muito isso dentro das empresas, mas ainda tem um longo caminho pela frente, porque o conflito, ele muitas vezes ainda é visto como algo negativo, né? E aí quando o próprio líder, ele vê o conflito como algo negativo, ele acaba camuflando o ambiente de trabalho. E por que eu falo camuflando? Porque o conflito ele vai existir. É isso aí. O conflito ele existe. Não adianta ele falar para mim assim, não tem conflito aqui. Quando o líder fala para mim, não tem conflito aqui, eu falo, tem. Opa, ainda mais- Desconfia. Está escondido debaixo do Tem. tapete. Ainda mais quando você coloca várias gerações dentro do mesmo ambiente. Exatamente. Então assim, o conflito ele existe. Então quando o líder ele não tem essa habilidade de fazer a gestão do conflito e ele nega o conflito, ele está fazendo uma má gestão do conflito. Ele por si só já está fazendo uma má gestão do conflito. Então, na verdade, para mim, há essa necessidade do líder entender que o conflito faz parte. E é positivo. E é positivo. E é dele que vai surgir a inovação, é dele que vai surgir os avanços. As oportunidades mesmo, né? Aí exige uma habilidade muito grande do líder, né? Que aí eu vou responder a provocação aqui da Neide. A gente precisa, e no Grupo Carone a gente tem feito isso, trabalhar um desenvolvimento contínuo da liderança. Porque a liderança, muitas vezes, na verdade, assim, as pessoas de uma forma geral, né, muitas vezes a empresa acaba assumindo esse papel de ajudar no desenvolvimento e na formação. Né? A empresa cumpre um papel social, muitas vezes, de ser essa continuidade da escola, essa continuidade da faculdade. Né? Então a gente assume esse papel na formação. Quando a empresa entende esse papel, já começa por aí, né? Eu já vou olhar para a câmera ali falando assim, tá ouvindo gestores de RH? E aí a gente precisa entender que esse desenvolvimento da liderança ele precisa ser algo contínuo. O exercício do autoconhecimento do líder tem que ser algo provocado pelo RH da empresa, estimulado pela empresa para que o líder faça esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de olhar para os próprios preconceitos que ele tem, que vêm da história, né? as crenças, os vieses que muitas vezes são inconscientes, né? E aí o quanto que isso precisa ser trabalhado dentro da nossa liderança. Quando a gente fala de diversidade, uma das coisas que eu e Neide já conversamos em outros momentos, o quanto que é necessário o próprio letramento do nosso RH, dos nossos RHs, de todas as empresas. Já começa até por aí, né? E da própria liderança, do próprio letramento. Um exemplo que eu dei aqui, né? Não se fala PNE, não se fala pessoa com necessidade especial, fala pessoa com deficiência. E por que fala pessoa com deficiência? Quais são os termos adequados para você tratar um homem trans, uma mulher trans dentro da organização? Como que você faz para lidar com isso, por exemplo, quando você fala do próprio sistema de folha de pagamento? Porque muitas vezes você tem uma realidade de uma pessoa trans que está na empresa, mas que ainda está num processo de mudança da documentação. A documentação dela ainda é uma documentação civil, né, do original. O nome que eles chamam de nome morto, né, que eu aprendi isso recentemente. Também não sei. Eu estou aprendendo né? agora. O nome morto, mas que lá no RH
para eu mandar para o e-social, eu tenho que mandar o nome morto. Senão aí, não tem acesso aos benefícios. Né? Exato. Mas e aí como fazer, por exemplo, se eu não tomo cuidado, eu posso mandar, por exemplo, uma lista de aniversariantes do mês para ser colocada no mural, que eu tiro do meu sistema com o nome que não é mais o nome que identifica aquela pessoa e Já coloco vai um choque lá. ali. Uau! E às vezes ninguém nem localiza quem é a pessoa. Né? Olha quantos... E assim... Já pode ficar uma dica, né? Uma dica e se você importante, perguntar né? assim, como é que resolve? Assim, não, porque, de fato, eu tenho que usar o nome civil, porque ainda é aquele nome civil. Uhum. Mas qual cuidado que eu preciso ter, às vezes, na hora de mandar uma lista para aquela unidade, para aquela loja, como no meu caso, para que aquela pessoa se sinta incluída, para que aquela pessoa se sinta respeitada na diferença, na diversidade dela. E aí, volto na questão do papel do líder. Quanto que é importante a liderança estar preparada para isso. Gente, até para ajudar a alimentar, porque são 4 mil funcionários. Exato, 4.600 detalhes, né? 4.600 funcionários espalhados em 18 lojas. Então, se eu não tenho uma liderança... Que estão tendo as suas vidas pessoais e profissionais juntas, né? Ali, então, tá tudo se eu não tenho essa liderança de fato fazendo gestão de pessoas, sim. Né, porque não sou eu, diretor de gente de gestão, e não é minha equipe que faz gestão de pessoas, é a liderança. Então, o nosso papel é preparar essa liderança para que cada vez mais ela esteja sensível. Antenada, sensível para essas diferenças. Inclusive foi um dos temas das verticais do CONAR, né? As pessoas no centro da estratégia, né? Exatamente. Um dos 3 pilares temáticos do CONAR foi abordar essa importância das pessoas, também trabalhar a tecnologia ajudando com que o RH, os gestores percebam todas essas nuances. Sim. E também a questão da diversidade e inclusão. Sim. Então, a gente aqui está falando de tudo que é tendência importante, mega relevante para que a gente possa efetivamente ter mudanças. Para que as pessoas e as empresas possam dar os seus saltos. É isso aí. E aí gostei disso, hein? Gostei, hein? Eu já estou vendo uma pirâmide aqui. As pessoas saírem da base para ir para o topo, né? Esta é a verdadeira pirâmide, né? Do salto quântico dos processos. E aí uma coisa interessante, assim, que eu acho que é importante a gente abordar quando a gente fala da diversidade de gerações, é entender que hoje a gente ainda precisa que as empresas tenham programas específicos para tratar dessa questão da diversidade intergeracional. E a necessidade de programa, a gente sabe que precisa ter um programa porque a consciência ainda precisa ser trabalhada, a cultura precisa ser trabalhada, porque no dia que a gente volta para os desafios, no dia que isso se torna natural, você não precisa de ter um programa específico para isso. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui é de que hoje algumas empresas, como a que eu atuo, a gente tem um programa específico para trabalhar. E outras empresas aqui no Espírito Santo também possuem esse mesmo tipo de programa de diversidade intergeracional. Mas se as empresas não abrirem os olhos para isso, elas vão começar a sofrer com a questão de mão de obra. Por quê? Segundo dados do IBGE, até 2030, que está logo aqui na frente, câmeras, o Brasil... aproximem aí, tá? Porque agora está vindo uma super dica. Até 2030, segundo o IBGE, o Brasil se torna um país adulto. Olha. Né? Nós éramos conhecidos na década de 80, na década de 90, como um país jovem. Isso. Nós estamos caminhando até 2030 para ser um país de adultos. E segundo dados do próprio IBGE, até 2050 nós seremos um país de idosos. Exato. E aí que vem o que eu falei lá no início da minha fala sobre a questão da economia prateada. Prateada, eu já senti ela voltando. É um enorme mercado. É um mercado. E é um mercado que hoje no Brasil, essa economia prateada, ou seja, o que é consumido, o que é comprado por pessoas acima de 50 anos, gente, já representa 2 trilhões de reais. Uau! Oportunidades 2 trilhões internas de reais. E externas, né? Então, quando eu falo de ter diversidade intergeracional no meu ambiente interno, eu estou falando também de uma economia. Eu estou falando de ter na minha loja, no meu caso, nas lojas do Grupo Carone, profissionais com quem esses clientes vão se relacionar e que se conectam
de forma muito mais rápida, porque há um processo de identificação. Então eu estou valorizando essa conexão no próprio atendimento dessa economia prateada que está lá agora nas lojas do grupo, né? E por outro lado, eu estou impulsionando essa economia porque esse meu colaborador também consome. Exatamente. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui dos RHs e das empresas é que, se nos próximos anos a gente não abrir os olhos para essa economia prateada, que se desdobra na necessidade da gente olhar para o mercado de trabalho desses profissionais maduros, nós vamos passar a ter dificuldades. Porque vai ser a mão de obra que vai estar disponível para a gente nos próximos anos. O nosso país é um país que está envelhecendo. E hoje, com a expectativa de vida mais elevada, essas pessoas estão envelhecendo com uma qualidade de vida muito melhor, muito maior, e estando plenamente ativas, né, para o mercado de trabalho. Então, por que não aproveitar essa mão de obra plenamente ativa que tem no mercado de trabalho, que vai trazer essa diversidade, que vai trazer criatividade, que vai trazer inovação, tudo isso de bacana que a gente falou aqui até agora, e ao mesmo tempo vai me conectar com algo que é uma realidade da economia mundial, que é a famosa economia prateada, que a Eliane gostou tanto aí de Da ter. dourada. Eu acho que ela vai mudar a cor do cabelo. Prateada barra dourada. E só aproveitando essa sua fala, porque estudar essas questões, né, de etarismo, dessa economia prateada, é algo que eu também tenho explorado no doutorado. E existem algumas pesquisas já comprovando que você chega ao topo da criatividade a partir dos 40 anos. E quando você chega nesse topo, você também traz com você, profissional mais maduro, certas experiências que agregam muito valor às empresas. E aí tem uma pesquisa, que agora eu não me recordo exatamente de qual país, mas se não me engano é do Canadá, que traz um dado super relevante para startups, que a gente já associa à juventude, né? Palavra aí ligada à juventude. Startups que possuem profissionais com mais de 50 anos como seus fundadores são as startups que têm tido maior investimento dos anjos, porque o estudo prova que são startups que são mais duradouras. Como é que a experiência e a inovação se encontram no mesmo lugar, né? Exatamente. Eu acho que isso que Cosme traz, a gente poderia dizer que não é moda. Eu acho que se a gente pode dizer para alguém assim, isso não é moda, é estratégia. Exatamente. Pegando a palavra estratégia, Cosme, e levando ali para o RH, né, gestão de pessoas, como que vocês estão criando pacotes de benefícios que olha para esses pontos? Não, hoje a gente não tem pacotes de benefícios específicos para gerações diferentes. O cuidado que a gente toma é exatamente para não criar grandes diferenciações, né, para não estigmatizar. Não haver uma própria diversidade dentro do próprio processo. Exatamente. Então a gente procura sempre assim, discutir essas questões, né, existe inclusive uma discussão bem interessante que a gente está fazendo agora dentro da empresa, com o apoio inclusive da APAI, né, em relação às pessoas com deficiência. Hoje o nosso quadro de pessoas com deficiência, a gente tem mais de 50% de deficientes intelectuais. Então a gente tem um trabalho muito forte com a APAI de fazer de fato a inclusão dessas pessoas, porque a diversidade a gente tem que pensar em dois aspectos, né? Tem o acesso, e aí no caso da pessoa com deficiência, o acesso ele acaba sendo algo obrigatório por conta de uma exigência legal, é compulsório, né, de uma cota. Então tem o acesso e tem a inclusão. Inclusão é diferente de acesso, né? Tem empresas aí que estão fazendo só acesso e falam que fazem inclusão. Exatamente. Né? Acesso é colocar para dentro, né? É contratar, e muitas vezes porque tem uma lei que me obriga a contratar. Inclusão é diferente disso. Então a gente tem feito um trabalho junto às APAIs dos municípios onde nós atuamos, exatamente no sentido de fazer um trabalho de inclusão, não só dessa pessoa com deficiência intelectual, mas muitas vezes um trabalho que abrange até mesmo a família. E aí uma das discussões que a gente está fazendo no momento é a questão de identificação, porque tem toda uma discussão
rolando, inclusive com questões legais e tudo mais, de possibilidade de identificar a pessoa autista, por exemplo, né? Com um cordãozinho diferente ou com um botãozinho que identifique aquela pessoa. E a gente não temos resposta para isso, né? O que é o certo, o que é o errado, o que se deve ou não deve fazer. Mas o que a gente tem é essa preocupação de que quando eu vou lá e coloco um crachá diferente, ou quando eu crio um pacote de benefícios diferente, até que ponto eu estou de fato incluindo, ou eu estou criando uma diferenciação que reforçam o estigma, reforçam o preconceito. Então, por exemplo, a criança, o adolescente autista, ou no nosso caso, a pessoa lá, o jovem autista no mercado de trabalho, que nós temos em nossas unidades, o quanto que é inclusivo ou não ele ter um crachá ou uma cordinha no crachá diferente. Não sei, a gente não tem resposta para isso. E a gente tem discutido isso com o apoio de pessoas especializadas no tema, que no caso são as APAES, a própria Federação das APAES, para ajudar a gente a entender até que ponto isso inclui ou não inclui. Então essa é a grande preocupação que a gente tem. E aí, se eu pudesse assim dar uma dica para os RHs que estão nos ouvindo em relação a isso, eu acho que o mais importante promova a discussão, tenha essa discussão dentro da equipe. Começa a gerar essas preocupações. Exato. E principalmente, busque as entidades, como eu citei aqui no meu caso, como eu tenho mais de 50% dos colaboradores que são pessoas com deficiência, com deficiência intelectual, quem que eu tenho que recorrer para me apoiar nesse trabalho? Então eu não preciso ter resposta para tudo, mas eu vou até as APAES dos municípios, eu vou até a Federação das APAES e trago as APAES, trago a federação para próximo da empresa para nos apoiar e nos ajudar nessas reflexões, né? Porque de forma alguma eu acho que a gente pode desconsiderar as reparações históricas que nós precisamos fazer, né, com alguns grupos. Exato. Tá? Então a gente precisa sim estar atento a isso. Eu acho que existem reparações históricas que o nosso país, de uma forma cultural, né, precisa fazer e que as empresas têm que apoiar em relação a isso. Então, de forma alguma, quando eu falo aqui que não criar essas diferenciações, eu não estou dizendo que a gente não precise fazer essas reparações históricas. Tá? Eu acho que a gente precisa estar atento a isso sim. Mas refletir e discutir com as próprias pessoas envolvidas na situação. Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo aqui da pessoa com deficiência, foi perguntado para elas há algumas décadas atrás como que elas gostariam de ser chamadas. Exato. Por que eu aqui, no lugar de diretor de RH, ou por que eu, RH, de uma forma geral, vou definir sozinho como que tem que ser ou como não deve ser? Vai lá, conversa com as pessoas, entenda. Faz uma pesquisa depois, sente como é que foi o pertencimento, o clima, né? As coisas... Tem ferramentas que vão depois demonstrando. Exatamente. O exemplo que eu dei aqui, né, falando da questão do nome social, que muitas vezes a pessoa ainda não alterou toda a documentação. Fantástico. Isso foi algo que me despertou em uma conversa com colaboradores. Né, do colaborador dizer para mim, olha, o meu nome eu ainda não alterei no meu registro, mas eu gostaria que na lista de aniversariantes que vem para a loja viesse o meu nome social e não o meu nome morto. Mas lá no meu sistema de RH ainda está o nome morto como nome principal por uma questão legal. Senão não cumpre essas questões jurídicas. E aí, né? Como o RH ter essa sensibilidade para lidar com essa situação? Então eu peguei essa situação, levei lá para minha equipe e falei assim, aí, como que a gente pode trabalhar isso? Como que a gente pode, mantendo aquilo que eu preciso fazer de forma legal, mas também incluir essa pessoa, fazer com que, num momento especial da vida dela, que é a data do aniversário, ela se sinta incluída, exato, ela se sinta chamada da forma como ela gosta, como ela quer ser chamada. Então essa acho que é a discussão que a gente precisa ter dentro dos nossos RHs e, como eu falei, sem pretensão de termos sozinho todas as respostas, porque nós não as temos.
É uma construção, e né? Você uma trouxe um construção. aspecto interessante, que eu estou ouvindo você falar aqui, fazendo uma reflexão e tentando fazer uma conexão com o papel da BRH. Porque, às vezes, as empresas elas não têm... elas, às vezes, se travam em relação a esse desenvolvimento porque não tem informação. Porque realmente é tudo muito novo. E a gente tem que ter um cuidado enorme com cada passo que a gente vai dar nesse sentido, do etarismo, da inclusão, do pertencimento. E eu vejo tanto que é importante o que a BRH faz, porque ela promove workshops, ela traz os temas mais novos para centros de discussão, então ela acaba desmistificando e até mesmo traduzindo para o senso comum esses temas difíceis de serem tratados, e o quanto que é legal os RHs usarem a Associação Brasileira como fonte de informação, né? Então, espaço de troca, né, Kleber? A gente diz que a gente tem uma casa de gestão de pessoas. E em casa, assim como o Cosme disse, a gente também não tem sempre tudo as pronto, melhores né? respostas prontas. Mas quando a gente está disposto a ir para um lugar, trocar, eu acho que é o momento da gente sair de lá com muito mais informação do que a gente entrou. Muito bem lembrado. Também, né? Construir respostas, né? Que não necessariamente serão para o resto da vida, porque nada talvez para aquele momento ser, aquela resposta é adequada, mas daqui a 2 anos pode não ser. Pode mudar, perfeito. Exatamente. Gente, passou rápido, hein? Passou, hein? Já tô aqui quase fazendo muito aquele... rápido. Já tá acabando, gente. Então, já que estamos indo para os nossos momentos finais, Cosme, qual aquelas dicas ou a dica, né, infalível que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, os RHs, gestores, possam se conectar e já irem fazendo? Dica infalível, olha a responsabilidade. Eliane aqui então deu um trabalho. Deixa eu tirar a palavra. Mas é um mestre, gente, é um professor. Na verdade... Aquela que você já testou, que essa foi linda, ele foi lá, ouviu o colaborador, dessa troca do nome, achei linda, é simples e grandiosa, né? Então pode ser uma dica que o RH vai fazer a diferença nas pessoas lá na ponta. Na verdade, Eliane, a dica que eu dou é exatamente essa. Assim, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho discutido muito isso comigo mesmo, nas minhas autoanálises, autorreflexões, que é algo que todo líder tem que fazer. Tá? Exato. E tenho discutido isso com a minha equipe. E o próprio CONAR, que Neide citou aqui no início da fala dela, me trouxe muita conexão com essa reflexão, que é o quanto que nós, enquanto líderes, enquanto gestores de RH, precisamos estar de fato conectados com as pessoas em algo que é muito simples, mas que é muito difícil de fazer, que é escutar as pessoas. Eu já ia fazer o dedinho bem aqui. Que é escutar. Ativa, né? Ninguém tem tempo. Exato. Então a gente está envolvido com tantos projetos, com tantas ações que o RH tem que fazer, que o RH tem que, e aquilo que é o essencial, que é a gente parar, escutar, de fato fazer uma escuta ativa dos nossos colaboradores, que é de onde vai sair o insumo daquilo que o RH precisa fazer. Exatamente. Que é a nossa principal missão. Então acho que se eu tivesse que deixar assim, uma dica para os RHs e para os líderes que venham a nos escutar, escute mais as pessoas. Se conecte de fato com as pessoas através verdadeiramente esteja disponível para escutar as pessoas. E acho que os nossos programas, os nossos projetos de RH, as nossas ações de RH, elas vão fazer muito mais sentido, mesmo que talvez sejam, olha o que eu vou dizer aqui, mesmo que talvez sejam menos em quantidade do que a gente faz hoje, mas elas vão ser mais em qualidade, efetivas e em conexão com aquilo que de fato as pessoas esperam e precisam de nós. Perfeito. Podemos dizer, preciso de uma salva de palmas, né? Podemos dizer que os nossos saltos, né,
pode estar daí, né? Sim. Depois a tecnologia vem para acelerar o processo, né? Exatamente. Podemos dizer que a inovação pode partir dessa base. Gratidão por esse tempo, por essa doação e por essa aula, né? Que ocorreu aula aqui hoje, né? Eu fiquei magnetizado ali com as palavras, até esqueci aqui do script, porque tinha um script é um processo, aqui. é um processo de aprendizado, né? Então, acho que E é o nosso primeiro, né? E é o nosso Kleber? primeiro, É o nosso né? primeiro. Mas obrigado pela presença, Neide, obrigado. Você A veio a gente que brilhantar agradece. o momento também com o nosso presidente. A gente fez questão na hora de escolher quem viria nesse primeiro, a gente fez questão de trazer a Neide e o Cosme aceitou esse convite. Foi o tema foi maravilhoso para a gente poder trabalhar aqui. Eu sei que agora é você no script aqui, mas me veio uma história aqui de bastidor, acho que pode, né? Pode, lógico. A gente estava trazendo um nome, né? O tema. Conflito. Vamos sair desse negócio de conflito geracional. A gente já vai começar mal, Kleber. Conflitando já, né? Então vamos trazer diversidade, né? É isso aí, deu certo. Deu certo. Nem certo. onde vai estar hospedado tudo isso tudo, Kleber? Agora No é a palavra dele. Conecta. Você que está assistindo a gente, o material vai estar disponível, esse conteúdo maravilhoso vai estar disponível na nossa plataforma Conecta. E, aproveitando o espaço, a gente daqui a pouco vai começar a selecionar patrocinadores para o nosso podcast ESCast, né? Nosso ABRH ESCast. Então, em breve, a gente vai fazer contato com algumas empresas para poder tá aqui colocar a marca, né, junto com a gente, para poder abrilhantar ainda mais essa atuação da BRH. Gente, novamente, obrigado, Helene, parabéns. Obrigada, você para nós, né? Uma podcaster Ai, eu tava tão nervosa. fantástica. E eu acho que a gente pode fechar mandando um recado, né, que o Cosme já deu, mas vamos reforçar dizendo, vamos procurar ajuda, vamos trocar, né? A BRH não tem resposta para tudo, mas ela é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, de Gestão de Pessoas. Aqui a gente vai encontrar pessoas que têm problemas, dificuldades muito semelhantes. E quando a gente junta forças, com certeza a gente fica muito maior, mais rápido e mais forte, né? Então, ó, vem para a BRH, a gente espera vocês. Estamos aqui construindo a várias mãos. Obrigada novamente. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu que agradeço também pelo convite, pela oportunidade. Podem ter certeza que eu também aprendi muito com essas trocas aqui com vocês. Que bom, que bom. Então, muito bem. Obrigado. Até a próxima, gente.